Eu estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje. Eu estou aqui em Denver, Colorado, que está próximo da minha casa. E aqui está o escritório dos nossos ministérios. E nós também temos escritórios em Sydney, na Austrália e no Reino Unido. E Deus nos chamou para fortalecer o corpo, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje nós vamos falar como estar debaixo de autoridade. E isto está escrito em meu livro chamado Debaixo de Suas Asas. Nós vamos começar hoje a estudar em Romanos capítulo 13. No versículo 1 diz que toda pessoa... antes de eu ir adiante, perguntar, toda pessoa inclui você? Deixa eu perguntar, você está incluído aqui? E você diz, claro que estou. Que toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. E leia a próxima parte com cuidado. Pois não há autoridade. Não há autoridade. Não existe autoridade legítima. Porque existe autoridades ilegítimas. E Paulo colocou isso bem claramente. Para autoridades ilegítimas não podemos nos submeter nenhuma hora. Porque não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quando nós nascemos de novo, nós encontramos com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se encontrou com Deus, se encontrou com uma autoridade. Porque Deus e a sua autoridade são inseparáveis. Eu vou fazer uma declaração corajosa aqui no início. Se você me mostrar uma pessoa que não se submete às autoridades, esta pessoa ainda não se encontrou com o Senhor. Eu tenho viajado e pregado o Evangelho em todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. Eu descobri que as pessoas mais difíceis que tem para pregar, e o que eu quero dizer com isso são as pessoas que têm a maior dificuldade de receber as coisas de Deus, são as pessoas do mundo ocidental, especialmente os americanos. E a razão é fundamental. E a razão é porque nós somos um povo tentando entender os princípios do reino com a mente de um povo democrata. O reino de Deus não é uma democracia, é apenas o seu reino. Deus é o rei. E existe uma ordem em autoridade. E se você quiser estar debaixo da provisão de Deus, sua proteção e paz, precisamos entender a realeza. A primeira coisa que precisamos entender é que toda autoridade vem de Deus. Mas é exatamente aqui que as pessoas começam a edificar paredes. As pessoas dizem, espere um minuto, nós conhecemos governantes, nós conhecemos líderes que não foram muito legais com a gente. Na verdade, eles foram cruéis e até mesmo maldosos. Você está querendo me dizer que essas pessoas foram constituídas por Deus? A autoridade vem de Deus, mas o comportamento dessa pessoa não. É por isso que a única forma que podemos nos submeter à autoridade de Deus é através do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor não julga com aquilo que vê ou com aquilo que ouve, mas julga de acordo com a justiça correta. Portanto, o temor do Senhor faz a gente enxergar a autoridade que está acima da pessoa e não o caráter da pessoa. E isto é visto claramente em 1 Pedro, capítulo 2. Em 1 Pedro 2,17, a gente lê assim: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O que Pedro estava dizendo aqui era tema a Deus e honre o rei. Em essência, o que Pedro estava dizendo é, como que você diz que teme a Deus, a quem você não vê, se na verdade você não teme ao rei que ele constituiu sobre você e você pode vê-lo? E o que realmente mexeu comigo um dia é que eu entendi que o rei de que ele estava falando aqui era um rei que estava perseguindo e matando os cristãos. Como é que a gente pode honrar um rei que está mandando matar os cristãos? Porque a gente tem que ver acima da personalidade do homem e a gente tem que enxergar a autoridade que está sobre ele. Tem 4 áreas de autoridades que a Bíblia fala, que são autoridades delegadas. Em primeiro lugar, são autoridades civis, em que são os reis, os presidentes, primeiros ministros e governadores. O que é que Deus fala sobre eles? Nós temos que honrá-los, agradecer por eles, orar por eles, interceder por eles.
Eu me lembro da primeira vez que eu descobri isso. Quando um dos nossos presidentes foi eleito, eu fiquei depressivo por 3 dias. E o Senhor falou comigo 3 dias depois. E ele me disse, filho, ninguém entra na presidência sem que eu saiba. E eu entendi o que Deus quis dizer comigo, que na verdade líderes são determinados por Deus e não eleitos. E quando aquele presidente foi eleito, eu encontrei muitos cristãos que se reuniram para reclamar daquele presidente. E eu ficava escutando aquelas murmurações e queixas e eu comecei a me incomodar no espírito. Foi aí que o Senhor ministrou meu coração, Atos 23, versículo 5. Não dirás mal do príncipe do teu povo. Foi aí que eu entendi que precisamos orar, fazer intercessão, agradecer por eles e não criticar. A próxima área de autoridade é a autoridade da família. A Bíblia é muito clara sobre isso, que o marido é o cabeça do lar e os filhos precisam honrar e obedecer aos pais. Como, de fato, este é o primeiro mandamento que vem com a promessa ligada a ele. E qual é a promessa? Se você obedecer e honrar os seus pais, você terá uma vida longa e tudo te irá bem. Você tem uma aliança e uma promessa de Deus que você não vai morrer prematuramente de doença ou acidente de carro se você honrar os seus pais. A terceira área de autoridade são autoridades sociais. Nossos professores, nossos chefes, patrões e etc. Pedro fala sobre isso no versículo 18. Funcionários e empregados sejam submissos aos seus chefes e patrões, com todo o temor que é o temor do Deus, não apenas para aqueles que são bons e gentis, mas também para os maus. A palavra grega para mal aqui quer dizer que são líderes tiranos, pessoas más. Como que Deus pode pedir a gente para se submeter para líderes tiranos e maus? Por 3 razões. Em primeiro lugar, isso cria espaço para o julgamento de Deus. Em segundo lugar, fortalece o seu caráter. Em terceiro lugar, isso te posiciona para receber a sua bênção. Você lê os capítulos 2, 3 e 4, você vai ver isso claramente. E a quarta área de autoridade, eu quero realmente focar agora, é a autoridade da igreja. E é aqui que nós vamos estudar o resto desta lição. Nós vamos mergulhar nisto agora. Hebreus 13, versículo 17 diz assim: obedecei a vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por suas almas, veja que são líderes espirituais. Como que há de prestar contas? Obedecer-lhes para que eu faça com alegrias e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Perceba de que não é útil para você se você não se submeter. Deixa eu esclarecer mais isso aqui. Eu não estou falando isto para defender os líderes. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho 23 funcionários que são maravilhosos. Eu não sou um pastor, mas eu viajo quase 400 mil quilômetros por ano para pregar o Evangelho. Então, eu não sou um líder tentando obrigar as pessoas a se submeterem. Mas, antes, eu sou aquele que já andou e está debaixo de autoridade também. Eu trabalhei para 2 ministérios internacionais nos anos 80. Um tinha 150 obreiros e o outro tinha mais de 400. E eu cometi muitos erros graves. E eu paguei por aquilo. E eu não quero ver ninguém pagando por isso também. Porque Romanos diz que aqueles que resistem à autoridade trarão julgamento sobre si mesmos. Esta aula é para evitar que este julgamento caia sobre você mesmo. Paulo disse que obedeça àqueles que governam e sejam submissos. Diga isso comigo, obedeça e diga ser submisso. Tem uma diferença entre obediência e submissão. Quantos de vocês sabem que você pode obedecer, mas não necessariamente se submeter? Eu lembro quando eu aprendi isso. Eu estava trabalhando para uma igreja muito grande lá em Dallas, no Texas. Nós tínhamos 8.000 membros. E o meu pastor e a sua esposa me chamou para trabalhar lá, para ser o assistente executivo. Isto era um grande título para o trabalho de um servo. E minha função era cuidar das suas necessidades pessoais. Fazer as compras, pegar os filhos deles na escola, cuidar dos carros, limpar e tudo mais. No primeiro ano e meio, foi como uma lua de mel, eu amei. Mas às vezes eu me encontrava chorando. E eu dizia, Deus, tem 8.000 pessoas nessa igreja, por que o Senhor me escolheu para servir este homem de Deus? Depois de um ano e meio, a lua de mel acabou. Agora eu comecei a criticar o meu pastor. Eu achava que estava tendo discernimento, mas na verdade eu estava sendo crítico. Qualquer pessoa pode ser crítico. Tudo que você precisa são 2 olhos e um cérebro carnal.
Porque o discernimento verdadeiro está enraizado no amor de Deus. Porque Filipenses 1, do versículo 9 ao 11, diz que o seu amor possa crescer em todo discernimento. E o verdadeiro discernimento está enraizado no amor de Deus. Então, a próxima vez que você achar que está discernindo algo sobre alguém, faça a si mesmo uma pergunta: será que eu morreria por aquela pessoa? Porque o amor de Deus entrega a sua própria vida. Porque se você não tem o desejo de morrer por aquela pessoa, significa que você não está discernindo, você está sendo crítico. Então, eu estava sendo muito crítico com o meu pastor, ainda que eu achava que estava tendo discernimento. E se passaram 6 meses, e eu não conseguia entender uma coisa do que o meu pastor pregava. E ele era um dos grandes pregadores da América. Mas semana após semana, eu sentava no mesmo lugar e não entendia nada do que ele pregava. Então a grande palavra em volta da minha casa era essa: eu não estou sendo alimentado. E eu falei isso por meses. Finalmente, nós fomos a um jantar com outro casal que frequentava a igreja. E o esposo dela também trabalhava na igreja. E eu abri o assunto naquele jantar. Eu disse: sabe de uma coisa, eu não estou mais me alimentando lá. E ele disse: a gente também não está sendo alimentado. Oh, meu Deus, aquilo feriu. Pela próxima hora, a gente ficou discutindo por que a gente não estava sendo alimentado. Uma conversa muito ruim, certo? E nós chegamos à seguinte conclusão: que Deus estava preparando para lançar a gente no nosso próprio ministério, e por isso Ele estava nos secando ali da videira. Para que quando a gente saísse da igreja, a gente não tivesse saudade daquele ensino maravilhoso que estava sendo ensinado lá. Então, eu e a minha esposa saímos daquele jantar muito felizes, e 2 dias depois eu estava em oração. E o Espírito Santo falou comigo: o problema não está com o seu pastor, o problema está com você. Você sabe que quando Deus fala algo assim, você pensa: Senhor, o Senhor está falando com a pessoa certa? Sou eu, John, eu te amo. Mas eu aprendi uma coisa, e foi isso. A Bíblia diz que quando Jesus retornar, nós seremos iguais a Ele. E está em 1 João, capítulo 3. E se a gente for ser igual a Jesus quando Ele voltar, isto significa que um de nós vai ter que mudar. E eu tenho novidades para vocês que não entendeu ainda a mensagem. Não vai ser Jesus que vai mudar. Isto significa que a maior parte do que Deus vai tratar em minha vida vai ser me corrigindo. Porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Por isso que Paulo diz que devemos repreender, corrigir e exortar. A maioria disto é correção. Então Deus me disse: o problema não está com seu pastor, está com você. Eu perguntei: Senhor, qual o problema que tem comigo? E ele disse: filho, o que é que está escrito em Isaías capítulo 1, 18 e 19? Está escrito: se quiseres e me ouvirdes, comereis do bom desta terra. E eu falei: pare aí, porque aí está o teu problema. Eu disse: Senhor, eu estou sendo obediente, eu estou fazendo tudo o que o Senhor me mandou. Eu disse: filho, não está escrito se você me obedecer, você comerá do bom da terra, mas se você quiser me obedecer, você comerá do bem dessa terra. Porque a obediência tem a ver com as suas ações. Porque o querer me obedecer tem a ver com a sua atitude, e a sua atitude cheira mal. Você diz que não está sendo alimentado, mas você não vai comer do bem dessa terra, porque esta sua atitude cheira mal. Quando eu vi isto, eu entendi que eu podia obedecer tudo que o pastor estava me dizendo. Mas se eu tivesse uma atitude errada, eu iria me retirar de debaixo das bênçãos de Deus. Porque Deus não vê somente as tuas ações, Ele vê a atitude do teu coração. Eu estou pregando melhor e sei que algumas pessoas estão dizendo amém agora. Eu me lembro que eu me arrependi naquela hora. E na próxima manhã de domingo, eu entrei naquela igreja, o mesmo pastor, o mesmo lugar, a mesma mensagem, e todo o céu se abriu. E eu sentei ali e fiquei chorando o culto inteiro, lágrimas rolando no meu rosto. Eu fiquei pensando o que foi que eu perdi nestes 6 meses, por causa da minha falta de submissão na atitude. E a Bíblia diz: obedeça e se submeta. Eu quero fazer isto bem claro. A Bíblia ensina uma submissão incondicional. A Bíblia não ensina uma obediência incondicional. Só tem uma vez que nós não podemos obedecer à autoridade. É quando a autoridade nos manda fazer algo que é contrário ao que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu a ordem de Nabucodonosor para se dobrar cada vez que ouvisse a música tocar diante de um ídolo. E aquilo violava o segundo mandamento. Eles não se dobraram, eles não obedeceram à ordem do rei. E o rei ficou furioso e eles foram trazidos para o rei.
Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para o rei e disseram: Majestade, nós não vamos obedecer à sua ordem. Eles chamaram o rei de majestade porque ele tinha um respeito pela posição do rei. Eles não chegaram dizendo: você é um maluco, você é um louco, você acha que eu vou obedecer essa sua ordem? Eles continuaram com um coração submisso, ainda que eles não obedeceram à ordem de pecado. Agora abra comigo lá em Números, no capítulo 12. Você vai amar isso aqui. Números, capítulo 12. A partir do versículo 1. Então, Miriam, antes de ir adiante, quem é Miriam? Ele é a grande irmã de Moisés. Ela também era uma profetisa. Então, Miriam e Arão. Arão, quem é Arão? É o grande irmão de Moisés. E ele também é o sumo sacerdote. Então, estamos falando de duas pessoas de peso que estavam no acampamento. 3 milhões de pessoas haviam nesta igreja. Nós estamos falando aqui sobre a grande irmã de Moisés e o seu grande irmão. Ela era a profetisa e ele era o sumo sacerdote. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Então Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele casou com uma mulher da África. Deixa eu te perguntar uma coisa, será que eles estavam certos no que estavam dizendo? A resposta realmente é sim, porque Deus não queria que o seu povo se casasse com aqueles que não eram descendência de Abraão. Porque ele estava preservando a semente. Antes de ir mais adiante, deixa eu te dizer. Cada ensino do Antigo Testamento sempre está voltado para a cruz. Ou a cruz vai mudar aquela mensagem, ou ela apaga, ou ela deixa da mesma forma. O louvor passou do Antigo Testamento pela cruz e continuou o mesmo. O sacrifício do Cordeiro passou pela cruz e por ali se apagou. E o ministério profético passou pela cruz e foi revisado. Como que sabemos isso? Porque Hebreus diz que Deus falou aos pais através dos antigos profetas. Mas nos últimos dias ele tem nos falado através do seu Filho Jesus Cristo. E só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. No Antigo Testamento, se você quisesse perguntar a Deus, você tinha que encontrar um profeta. No Novo Testamento, se você quiser perguntar a Deus, você vai direto ao trono e pergunta em nome de Jesus. E os profetas do Novo Testamento devem confirmar aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Nós não precisamos hoje encontrar um profeta para ouvir a voz de Deus. E todo o povo diga amém. Então o ministério profético foi revisado. Agora entenda que este ensinamento que não podíamos casar com um povo de outra raça se passou pela cruz e a cruz apagou isso. Por quê? Porque lá em Gálatas diz que não há judeu nem grego. E eu também posso adicionar italiano, chinês, indonesiano, paquistanês, indiano, africano. Por quê? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Hoje não tem nada de errado uma mulher indiana se casar com um homem chinês. Ou um homem africano se casar com uma mulher italiana. Então tenho que esclarecer isso. Então o que Arão e Miriam estavam falando era correto. Eles estavam certos em falar que Moisés não podia se casar com a mulher etíope. Mas aqui é o que precisamos entender. Você pode estar 100% certo e estar errado. Veja o caso de Noé. Depois do dilúvio, ele iniciou uma fazenda. E eu acho que um dia ele ficou depressivo, porque ele foi o último ser humano da Terra, e ele se embebedou do fruto fermentado. Ele ficou tão bêbado que ele estava na sua tenda completamente nu. Um bêbado nu. E o seu filho mais novo entrou naquela tenda, na tenda de Noé, e viu que o seu pai estava bêbado e nu, e ele saiu e contou a todo mundo. E todo mundo naquela época era apenas Sem e Jafé. E ele falou, cara, nosso pai está bêbado e nu. Sem e Jafé foram sábios. Eles pegaram roupas e colocaram nos seus ombros e entraram de costas para a tenda e cobriram a nudez do seu pai. Ele estava se recusando a olhar a nudez. E na manhã seguinte Noé acordou. E ele pronunciou a maldição sobre o seu filho mais novo, Cão. E esta maldição se seguiu por geração e geração e geração e geração. E o que é maravilhoso descobrir é que se você for para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, você vai descobrir Deus está se gabando de Noé. Um homem que estava bêbado, totalmente embriagado. Mas, obviamente, ele se arrependeu.
Mas você nunca encontra Deus se gabando de Cão. Você nem encontra ele mesmo na Bíblia. Porque a maldição dele foi amaldiçoada. Cão estava certo. Noé estava bêbado. E Cão foi amaldiçoado e Noé foi abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Estudando a Bíblia, eu vejo que é um pecado contra a santidade de Deus. E eu vejo o pecado contra a autoridade de Deus. O pecado contra a sua santidade não é tão severamente julgado quanto o pecado contra a sua autoridade. Noé estava bêbado, isso é um pecado moral. Mas Cão, ele rejeitou a autoridade do seu pai, por isso ele foi julgado. Davi cometeu adultério, mas Deus colocou ele de volta no trono 7 dias depois. Saul desobedeceu a ordem de Deus quando foi sacrificar as ovelhas, e Deus nunca mais colocou ele de volta no trono. Deixa eu esclarecer para você. Não há pecado bom. O salário do pecado é a morte. Mas eu estou ilustrando que pecar contra a autoridade de Deus é mais sério do que pecar contra a sua santidade. Deixa eu te dizer isso. Deus vai usar os erros e até mesmo pecados do seu líder para expor aquilo que está dentro de você. Pare e pense nisso um momento. Sem e Jafé e Cão tinham 3 corações diferentes. Cão tinha rebelião no seu coração. Se você tiver rebelião em seu coração, quando o teu líder pecar ou cometer um erro, você vai se alegrar, porque agora você tem a desculpa para não se submeter mais a ele. E isto é a rebelião que você queria. Mas a pessoa que é submissa à autoridade de Deus, chora, sente tristeza e tenta cobrir o erro do seu líder. Como Sem e Jafé, como Davi. Veja o caso de Davi. Deus foi aquele que colocou Davi sobre Saul. Veja que Saul foi um líder que assassinou sacerdotes, as suas esposas e filhos a sangue frio. E por causa do ciúme de Saul, Davi teve que morar em cavernas e nos desertos por 14 anos. Em 1 Samuel, capítulo 24. Saul ouviu falar que Davi estava no deserto de En-Gedi. E ele trouxe seus 3.000 soldados para matar este jovem que costumava servi-lo. E Davi estava lá no final da caverna. E os seus companheiros estavam o encorajando. É isso, Davi. Você foi ungido para ser o próximo rei. Saul e seus exércitos estão desarmados agora. Nós podemos ir e matar todos. Mas Davi estava pensando e acreditando que alguém havia contado a mentira para Saul, dizendo que havia rebelião no coração de Davi. E Davi pensou, eu preciso provar a Saul que não tem rebelião em meu coração. E por isso que Davi cortou um pedaço do seu manto e se afastou a uma boa distância. E ele disse, Saul, alguém te disse que eu tenho um coração rebelde, mas se fosse verdade eu teria te matado agora. E Saul disse, Davi, você é mais justo do que eu. E agora, 2 capítulos depois, Saul procura Davi de novo. Você pode imaginar a devastação que estava em Davi? Ele disse, eu provei ao meu líder que eu era inocente. E ele continua tentando me matar. Ele é um assassino a sangue frio. E a Bíblia diz que Deus colocou Saul e todo o seu exército para dormir um profundo sono que Deus deu. E Davi sabia disso. E ele e Abisai, o irmão mais novo de Joabe, se arrastaram até o acampamento. E Abisai pegou a lança. Ele disse, a hora é essa, Davi. Só me dê uma palavra e eu vou matar ele e você nunca mais vai vê-lo de novo. Davi, vamos lá. E Davi não disse nada. E Abisai perguntou, Davi, o que é que você está fazendo? Você provou a este cara 2 capítulos atrás que você era inocente. Isto é autodefesa. Isto nos dá causa-ganha em qualquer tribunal. E além disso, você já foi ungido para ser o próximo rei. E esse Saul está matando pessoas. Ele matou 85 sacerdotes. Matou as suas esposas e seus pequenos bebês somente porque eles nos ajudaram. E além disso, Davi, por que você acha que Deus botou esse exército todo para dormir? Ele quer que o nosso país seja livre. Então Davi olhou para Abisai e disse, não toque nele. Perceba o que foi que Davi disse. Quem poderá levantar a mão contra o ungido de Deus e ficar sem culpa? E Davi disse, deixe que Deus julgue entre ele e eu. E então Davi saiu dali. Por que Deus colocou todo aquele exército para dormir? Por uma razão. Para ver se Davi ainda tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou se ele iria fazer justiça com suas próprias mãos e matar o seu próprio líder. Deixa eu adiantar aqui. Miriam e Arão falaram contra Moisés. E o que foi que deu motivo para eles falarem?
porque Deus havia usado eles antes. E eles permitiram que o dom que Deus deu a eles colocassem eles acima da autoridade de Deus. Eu não me importo qual é o dom que você tem. Nunca permita que o dom que Deus te deu te coloque em uma posição acima do seu próprio líder. Deus desceu numa nuvem e chamou Arão e Miriam para frente. E esta foi a mensagem de Deus. Por que você não temeu falar contra o meu servo? O que Deus falou para eles foi isso. Eu sou aquele que levantou Moisés. Onde é que está o teu temor a Deus? Quando a gente julga e critica os líderes que Deus colocou sobre nós, você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor não fez um bom trabalho em colocar esse líder. Eu vou assumir daqui para frente. Então isto é um insulto ao caráter de Deus e isto é falta de temor a Deus. A presença de Deus se retirou e logo depois Miriam estava com lepra. Eu já estou no ministério há 20 anos e nunca falhou uma vez. As pessoas que começam a criticar, a julgar os ministérios, eu vejo eles caindo em problemas familiares, problemas financeiros, problemas ministeriais e etc. Nunca falhou. Eu me lembro a primeira vez que eu aprendi esta lição. De volta lá nos anos 80, eu fui trabalhar para um homem de Deus muito conhecido chamado Benny Hinn. Eu era o seu pastor de jovens. Eu não sabia muita coisa como ser um pastor de jovens. E eu ouvi falar que havia uma reunião de jovens muito boa em Louisiana. E eu viajei para Louisiana e passei uma semana lá observando como que funcionava aquele grupo. Eles tinham 1.000 adolescentes que vinham para aquele grupo jovem. E eles estavam crescendo rapidamente. Então eu fui para um culto deles que acontecia quarta noite. E eu vi que aqueles adolescentes estavam empolgados. Eles anotavam a pregação e o pastor de jovens pregava sobre a cruz. Falei, isso é maravilhoso. Então, no próximo dia, eu me reuni com os 4 pastores e eu perguntei por que este grupo de jovens cresce tão rápido. Eles disseram, é por causa das nossas festas, dos nossos grupos do lar, que nós chamamos de festa. Toda sexta-feira à noite, nós temos 118 festas acontecendo em toda a cidade. Nós não podemos tirar os jovens da escola direto para a igreja, mas podemos levar eles para uma festa. Então, naquela sexta-feira à noite, eu fui ver uma daquelas festas. Havia música tocando, havia salgados e os garotos estavam conversando. E depois de 45 minutos, o líder começou uma discussão em grupo e falava de coisas espirituais. Depois ele fez o apelo e todos os jovens e adolescentes que estavam ali, que ainda não eram salvos, aceitaram a Jesus. Havia vários deles. Depois levavam eles para uma salinha lá atrás para uma entrevista, depois para o culto de domingo e na próxima quarta. Eu disse, isto é brilhante. Então peguei o avião de volta para Orlando. Eu perguntei, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? E o Senhor disse sim. Ele me deu um plano. E eu comecei a ensinar os meus jovens sobre liderança. Eu tinha 250 jovens no meu grupo e 90 vieram participar da aula de liderança. Eu ensinei sobre integridade, fidelidade e todo o assunto de liderança. Depois de 6 meses, o Senhor me disse, escolha 12 homens e 12 mulheres para serem os líderes das suas festas. Eu comecei a discipular esses jovens e ensinar eles a como ministrar ao povo. Nos próximos 2 meses, eu preguei a visão para todo o grupo e comecei a trabalhar em tempo integral no currículo. 3 semanas antes de começar as festas, o nosso pastor entrou na reunião pastoral. Ele disse, Senhor, a direção de Deus para essa igreja é que você cancele todas as reuniões de grupos que estão acontecendo em casa. Eu fiquei chocado, mas eu pensei comigo mesmo, os senhores têm um grupo caseiro, as mulheres, os solteiros. Talvez ele está falando deles, talvez não está falando do meu grupo porque o meu é mais evangelístico. Eu disse, com licença, pastor Benny Hinn, você não está falando do grupo de jovens, certo? Ele disse, John, a direção do Espírito Santo é para que não tenha mais nenhum desses grupos caseiros nos lares. Eu disse, pastor, a gente não consegue tirar os adolescentes da escola e levar para a igreja, mas eles vão vir para uma festa. Nós podemos ganhar muitos jovens para o Senhor. Isto é um evangelismo. Nós podemos alcançar a cidade inteira. Ele disse, John, a direção do Espírito Santo é para não acontecer mais esses grupos na igreja. Eu discuti com ele por 20 minutos e depois eu calei a boca. Eu deixei aquela reunião e eu estava furioso. Eu dirigi para casa. Eu pensei, foram 8 meses de trabalho. É todo o foco do nosso grupo de jovens. Ele está impedindo os jovens de serem salvos. Eu não vou conseguir tirar os jovens da escola e trazer para a igreja. Mas eles vão para festas. Eles vão ouvir o Evangelho e eles vão ser salvos. O que será que ele quer dizer que o Espírito Santo disse que não pode ter mais esse grupo? Isto é um pesadelo. O que é que você quer dizer com isso? O Espírito Santo me disse. Se Deus me falou 8 meses atrás para fazer isso, eu entrei na minha casa.
A minha esposa passou pela porta da frente. Eu disse, querida, você não vai acreditar, mas o pastor cancelou todos os grupos. Eu trabalhei nisso por 8 meses e ele cancelou. Ela me disse, bem, parece que Deus está tentando te ensinar alguma coisa. E ela saiu andando. Agora eu estava chateado com a minha esposa também. Por essa esposa insubmissa. Ela foi para o quarto e eu fui para a cozinha, para o caminho oposto. E eu sentei lá na cozinha. O Espírito Santo falou comigo. Ele disse, filho, qual ministério você está edificando, o seu ou o meu? Eu falei, estou edificando o seu. Ele disse, não, você não está. E eu comecei a discutir com o Senhor. Ele disse, filho, quando eu te coloquei neste ministério, eu fiz de você uma extensão deste homem de Deus. Porque eu só coloco uma pessoa sobre cada ministério. E quando você estiver no dia do julgamento, você não vai dizer o tanto de almas que você ganhou para mim, mas o tanto que você foi fiel ao homem que eu te coloquei para servir. Ele disse, filho, você pode ganhar todos os jovens da cidade de Orlando, na Flórida, e chegar no dia do julgamento, você ser julgado por rebelião e perder o crédito de todas as almas que você ganhou. Quando ele me disse isso, o temor do Senhor tocou em mim. Ele disse, se você continuar nesse caminho, você vai acabar dividindo a igreja. Eu corri para o telefone, telefonei para o pastor Benihim. Eu disse, Senhor, me perdoe. Eu estou em rebelião com Deus e estou em rebelião com o Senhor. Eu vou cancelar esses grupos imediatamente. Eu desliguei o telefone e o Senhor me perguntou, como que você vai falar agora para os seus líderes? E eu me vi naquela situação. Chegando para os meus líderes, eu ia dizer, jovens, eu sei que vocês trabalharam nisso por 8 meses, mas o pastor Benihim cancelou todos os grupos e as festas. E naquela visão, eu vi que todos eles iam fazer assim, o quê? Ah! Todos eles iam ficar com raiva do pastor Benihim. E eles iriam me ver como vítima. O Espírito perguntou, é isso que você quer? Eu disse, não, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive que passar aquele teste. Senão, eu não seria o que eu sou hoje. E não estaria falando para você aqui hoje. Que a única maneira de ter autoridade é estar debaixo de autoridade. Mas alguém me disse, John, você orou por aquilo. E Deus falou para você fazer. Está certo. Ele fez. Ele fez isso para saber se eu iria obedecer à voz dele através do meu pastor 8 meses depois. Você quer me dizer que Deus vai mandar você fazer uma coisa para depois de 8 meses ele dizer a você para não fazer mais? Sim. Deus não falou para Abraão para fazer alguma coisa e 3 dias depois que Abraão iria fazer, ele disse para não fazer? Quando ele mandou sacrificar Isaac? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus mesmo é que estabeleceu as autoridades. E debaixo da autoridade dele tem provisão, proteção e paz. Aprenda a ouvir a voz dele e a voz dos líderes que ele colocou sobre você. Amém? Se você for insubmisso, se você tem uma atitude má, ou se você se rebelou, curve a sua cabeça agora e ore isso comigo. Pai, perdoa-me, eu estou em desobediência a ti. Eu não entendia. E não se submetendo àqueles que o Senhor colocou sobre mim, e se eu resistindo a eles, eu estaria resistindo à tua autoridade. Perdoa-me e me limpa. Eu escolho me submeter à tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Agora escutem. Você vai se sentir muito melhor. Você vai prosperar, porque você vai estar debaixo da proteção de Deus. E foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Eu amo vocês muito.